Vera, mesmo que o voto do ministro Luiz Fux não mude o resultado do julgamento, porque tanto Alexandre de Moraes quanto Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus em todos os crimes. Que consequências esse posicionamento dele pode ter? Muitas, Débora. A primeira já está dada, né? Que é o acirramento do debate político e da polarização no Congresso e nas redes sociais. Do dia para a noite, Luiz Fux deixou de ser um ministro indicado pela Dilma Rousseff, que recebia as críticas que recebia dos bolsonaristas, e passou a ser endeusado. O ex-procurador da Lava Jato, ex-deputado Deltan Dallagnol, chegou a publicar como meme, com uma figura de IA de gosto bastante duvidoso, em Fux We Trust, que vem a ser uma transcrição de uma mensagem atribuída a ele na Vaza Jato, portanto foi extraída do celular dele pelo hacker de Piracicaba lá, o Delgatti, que ele negava, né? Ele nunca assumiu a autoria daquelas mensagens, e agora ele encampa e passa a dizer que em Fux We Trust, o que também é uma atitude incoerente, porque como procurador ele era a favor de condenações bastante incisivas, e agora está propugnando a absolvição dos réus. Mas é isso, já acirrou. No ponto de vista judicial, o que essas indagações abertas por ele abrem espaço? Para que no futuro, caso haja uma mudança de vento político, o Supremo volte a analisar o caso e reveja as condenações. Isso não seria inédito na história do próprio Supremo, e ele mesmo deu a pista ao mencionar várias vezes o caso da própria Lava Jato, em que o Supremo muitas vezes referendou as decisões de Curitiba e posteriormente anulou várias condenações, inclusive a do presidente Lula, e várias provas e várias delações, fez quase letra morta de toda a Lava Jato. Então, no futuro, caso se forme uma nova maioria no Supremo, e isso também acontece, ministros que votaram de um jeito passam a votar de outro, a depender das circunstâncias do momento, aí pode-se rever a condenação, que é o mais provável ainda, apesar dessa divergência, com base nessa ideia de que não se comprovaram os crimes, de que se imputou crimes cuja prova não era material, que eram apenas crimes tentativos, aliás, que era apenas cogitação de crime e não atos executórios, né? Apenas atos preparatórios e não atos executórios, e assim por diante. Abre uma brecha para, no futuro, caso mude o vento político, mudar também o entendimento jurídico. É interessante, Vera, já que a gente está falando de Lava Jato, né, quando a gente compara as duas situações, eu até chamei a atenção para essa fala do ministro Fux, em que ele diz que não se admite a teoria do domínio do fato para solucionar a falta de elementos probatórios, que não basta o elemento hierárquico para se responsabilizar alguém. É uma teoria usada no direito penal para se responsabilizar, por exemplo, os mandantes de crimes, mas que foi usada amplamente na época da Lava Jato e aceita pelos ministros, inclusive o Fux, né? Aí é que tá, né? Isso também é complexo. Por quê? Porque naquela ocasião eram as defesas que diziam que os ministros estavam julgando a partir da teoria do domínio do fato. Não é que nenhum deles, em seus votos, tenha falado aqui a partir da teoria do domínio do fato. Porque a acusação usava, né? O Ministério Público usava isso. O Ministério Público usava isso como elemento de acusação. Acho que também não textualmente, época, Carol. Né? Eles embasavam nos códigos, embasavam e aí a defesa dizia, isso não tem prova, o senhor está usando a teoria do domínio do fato, porque a teoria do domínio do fato realmente não é aceita na processualística brasileira. Então, é aquele tipo de imputação que fica muito também no terreno da narrativa. E agora, mas é isso, daquela ocasião ele foi muito punitivista. Ele acatou a maioria das acusações do Ministério Público e foi acusado pelas defesas de estar, assim como o Joaquim Barbosa, se pautando pela teoria do domínio do fato, coisa que ele sempre negou. Principalmente a defesa do Zé Dirceu, na época, usava muito isso. O meu cliente está sendo condenado pela teoria do domínio do fato, que era aquela coisa de que não tinha como ele não saber. Essa era a argumentação da acusação que eles classificavam como uso da teoria do domínio do fato. E agora,
O que ele faz é uma postura absolutamente garantista, inclusive minimizando a gravidade de tudo que aconteceu. O ministro apontou para mim que ele faz de propósito algo que o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes disseram que não fariam, porque seria ali incorrer em erro, que é analisar os fatos isoladamente. Ele diz que fazer isso seria negar que havia um intento maior, que havia um intento que vinha desde lá de 2021. Então, quando ele vai pincelando os fatos isoladamente, ele tira deles a gravidade de fazerem parte de um contexto geral golpista. E assim é que tem uma grande divergência em relação realmente ao voto. Fazia muito tempo que eu não se via votos desse tamanho. Eu cheguei a ir olhar para ver se era o maior voto, mas não. No próprio mensalão, os votos do Joaquim Barbosa e do Ricardo Lewandowski duraram bem mais que isso. Mas, né, lembremos, ali eram 37 réus, agora são só 7 réus. Talvez dividindo o tempo geral do voto pela quantidade de réus, a gente vai ter um recorde hoje. Vamos aguardar. Vamos fazer um intervalo. Na sequência, tem repórter CBN, o ministro Luiz Fux, ainda no seu voto, analisando a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, voto que começou ali por volta de 9h15 da manhã. Então, já tem mais de 9 horas, né, considerando os intervalos.